Vitória do Porto na Liga Europa, no Estádio do Dragão, frente ao Malmo, uma grande exibição da equipa. O resultado é enganador, o Porto podia ter goleado, acaba o jogo com um golo caricato no último segundo, um autogolo de Francisco Moura que é capaz de ser o golo mais ridículo da época. Mas já lá vamos a analisar o jogo. Primeiro pedi que deixem o like para dar uma força aqui ao canal. Não se esqueçam também de subscrever o canal se ainda não subscreveram. Estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores e depois já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. É sempre interessante ver a vossa opinião, geram-se sempre grandes debates, é sempre muito interessante e já sabem que eu leio sempre os comentários todos, por isso podem comentar à vontade. E o Porto foi então para este jogo, como eu já tinha dito, muito motivado, porque é um Porto que está lançado no campeonato, conseguiu ganhar 2 pontos de avanço, acrescentar 2 pontos ao avanço que já tinha em relação ao Sporting e ao Benfica. Era um Porto que tinha conseguido no jogo com o Tondela descansar a equipa praticamente a segunda parte inteira, portanto era um Porto fresco, um Porto na máxima força, a precisar de ganhar na Liga Europa, e uma vitória do Porto podia até colocar o Porto já na luta pelo primeiro lugar na Liga Europa. Isto depois daquele início um bocado periclitante em que também o Farioli lançou muitos suplentes, deu claramente prioridade ao campeonato. O Porto começa a ser um caso sério na Europa precisamente por isto, porque começa a ter o campeonato com mais folga, pode estar mais descansado no campeonato e pode aqui ter um segundo objetivo, como eu tenho dito muitas vezes. Nós podemos ver nas entrelinhas, nas entrevistas dos jogadores do Porto e às vezes até do Farioli, o quanto o Porto tem a ambição também de ganhar a Liga Europa. Claro que a prioridade é o campeonato, isso ficou claro nos jogos com o Nottingham, principalmente com o Nottingham, mas também com o Utrecht, com o Estrela Vermelha o Porto ganhou, mas também ali com muitos suplentes, mas agora o Porto está a levar a sério e foi aqui para este jogo com o 11 titular. Claro que não podia deixar de ser. Farioli surpreende sempre no 11, é muito difícil adivinhar o 11 inicial do Porto. Eu nunca consigo adivinhar, também nos comentários vocês às vezes há uma pessoa ou outra que acerta, mas é difícil. E o Farioli, depois de dar a entender, tudo indicava que ia jogar com o Alberto Costa lateral direito, decidiu lançar o Martim Fernandes. Não sei se é aqui por gestão, por achar que o Alberto Costa pode estar cansado. O que é certo é que eu acho que o Alberto Costa continua a dizer, está uns furos muito acima do Martim Fernandes, tanto na agressividade como na qualidade ofensiva e até defensiva. No entanto, o Martim até faz um bom jogo, é um jogo um bocado sofrido da parte dele, mas até não é um mau jogo, ele tem vindo a melhorar, ele é o suplente tanto do Moura como do Alberto Costa. Há aqui uma outra teoria também, o Farioli pode estar a tentar motivar o suplente do Francisco Moura, ele vai ficar só com 3 laterais e depois há uma outra possibilidade que eu acho que até esta é a mais forte, como o Alberto Costa está a um cartão amarelo de ficar fora da Liga Europa, o Farioli não quer arriscar ficar sem um lateral, uma vez que vai ficar sem Zaidu para o próximo jogo, que pode ser um jogo decisivo. E ele vai querer ter as 3 opções, uma vez que não vai ter o Zaidu, e portanto acaba por lançar o Martim Fernandes para não correr o risco de ficar sem Alberto Costa para esse jogo decisivo que vai ter fora e que pode carimbar a passagem na Liga Europa. O Porto fez aqui uma exibição muito personalizada, muito sólida, uma exibição muito competente. Podia ter goleado o Malmo, mas logo no início do jogo começou um pouco estranho. O Malmo teve ali várias oportunidades de golo. O Diogo Costa, que teve um jogo mais uma vez praticamente um passeio, no início do jogo teve que fazer ali 2 boas defesas, grandes defesas diria, e depois ainda tem ali um passe do Pablo Rosário a queimar, que quase perde a bola e quase dá um golo do Malmo. O Malmo que acaba por marcar golo no último segundo do jogo. E portanto o Malmo, se marca essa também em que o Diogo Costa perde a bola, provavelmente poderia até levar aqui um empate completamente injusto com 2 golos caricatos. Não foi o que aconteceu. O Porto dominou. Também acho que o Porto tirou o pé do acelerador depois do 2-0, ainda assim podia ter ganho por mais. Eu tinha dito aqui no vídeo de ontem que este Malmo, sendo uma equipa nórdica, já era de esperar que o Porto desse mais espaço atrás, que o Porto tivesse mais espaço, ia ser um jogo aberto, e o Malmo entrou realmente com essa proposta de futebol ofensivo e rápido. O Porto, como sabemos, quando tem espaço nas costas, gosta de o aproveitar, e eu tinha dito aqui, eu achava que podia ser Denis Gula, surpresa do Farioli, por ser um jogador que já jogou na Suécia, por conhecer o adversário, seria também um voto de confiança, e também para gerir a forma física do Samu, mas o Farioli optou depois por gerir o Samu na segunda parte, trocando muito cedo, mas realmente ele lança o Samu, e eu tinha dito, se o Samu joga de início, isto é jogo para o Samu e para o Borja Sainz, porque é um jogo de profundidade, em que o Porto ia ter muito espaço nas costas da defesa. Foi exatamente isso que aconteceu, e o Porto foi assustando o Malmo, e o Malmo foi criando cada vez menos perigo. Também o Porto tem uma defesa muito competente, começou a acertar as marcações, e o Malmo foi desaparecendo do jogo, e o Porto foi carregando em cima do Malmo, muitos passos nas costas da defesa. O PP
Tem ali excelentes apontamentos, faz passes muito bons para o Samu, inclusive há um lance do Samu em que ele falha o golo na cara do guarda-redes, que ele tem que marcar aquele golo, em que ele tenta o chapéu e o guarda-redes consegue defender. O guarda-redes do Malmo, apesar de ser um guarda-redes que me pareceu velho, eu confesso que eu não o conheço, mas acho que ele é veterano, parece-me ser já um jogador já de uma idade avançada, mas com muita qualidade, muita experiência, faz grandes defesas e só não há goleada também muito por mérito desse guarda-redes do Malmo. Mas o Samu, quando falha esse golo em frente ao guarda-redes, temi o pior, pensei que o Samu ia ter mais uma noite desinspirada, mas não, o Samu acaba por resolver o jogo com 2 golos à ponta de lança, a aproveitar bem. Ele está numa grande onda, como eu digo, o Samu alimenta-se de golos, ele vem em 3 jogos, numa série de 3 jogos seguidos a marcar e está a crescer muito e a marcar golos à ponta de lança e a jogar bem de costas para a baliza. Para mim é uma novidade, eu acho que o Samu tem melhorado muito. Contra o Tondela veio buscar muitas bolas ao meio campo e nesse jogo com o Malmo voltou a repetir a fórmula. Não sei se também não tem a ver com o facto de ter o Mora ao lado dele. Eu tinha dito já aqui muitas vezes que o Mora era o melhor amigo do De Jong, porque os dois combinavam muito bem. Agora o que é facto é que o Mora e o De Jong eram suplentes. Então muitas vezes o Mora acabava por jogar com o De Jong porque o Samu já tinha saído. Mas nós sabemos que na época passada o melhor amigo do Samu era o Mora. E portanto pode ser o Mora que é sempre o melhor amigo do ponta de lança, porque é aquele segundo avançado que tem aquelas características de ser muito difícil tirar-lhe a bola e acaba por combinar muito bem com os avançados. Ele aparece muito bem no espaço do avançado ali, como se não tivesse posição, fora de marcação, e acaba por confundir as marcações, ajuda bastante os pontas de lança. Pode ser isso que aconteceu. O Mora fez uma grande primeira parte, foi dos jogadores do Porto que mais sobressaiu, não estava acertado com o remate, não estava com inspiração para marcar golo, falhou muitos remates, no entanto fez assistências espetaculares. O segundo golo do Samu de cabeça é um cruzamento do Mora espetacular, não esquecendo que é uma grande assistência também do Pablo Rosário, mais um passe nas costas da defesa. Isto é um dos pontos fortes do Pablo Rosário. O Pablo Rosário continua a fazer grandes passes, seja a central, seja a número 6, a repetir o passe que já tinha feito para o Gabri Veiga na Taça da Liga, precisamente há uma semana. E depois o Mora, metade do golo do Samuel, o cruzamento do Mora espetacular. O Mora correu o jogo todo ali, um pouco como no jogo com o Tondela, mais vagabundo, mais sem posição, mais à frente, com o Frolta a descer mais um pouco. Isso aí beneficia muito o Mora. Acho que o Farioli também já se rendeu ao talento do Mora para jogar um bocado mais entre linhas e é espetacular ver o Mora naquela posição. Espalhou classe e magia, fez grandes jogadas em que passou por vários jogadores do Malmo, realmente depois falhou muito no remate, mas nas assistências e no passe esteve muito bem. Se Mora não saísse tão cedo como saiu e se Samu não tivesse marcado os 2 golos, Mora era candidato a ser o melhor em campo. Não foi o que aconteceu, acho que talvez o melhor em campo seja o Samu porque marca os golos que desbloqueiam este jogo, mas é uma grande exibição do Mora que não faz esquecer o Gabri Veiga, eu acho, pelo menos na minha opinião, porque eu acho que são jogadores diferentes. Apesar de eles jogarem na mesma posição e do Farioli queria dizer que os dois competem pelo mesmo, eu acho que eles são jogadores diferentes. Acho que o Mora joga melhor ali naquela posição entre linhas, segundo avançado, um pouco sem posição a fugir às marcações e a espalhar classe, uma qualidade com a bola, jogadas maradonianas, muitas delas, sempre muito ligado ao jogo e uma dor de cabeça para os defesas e para os médios que não conseguem anular a qualidade dele com a bola no pé. Já o Gabri Veiga é melhor nas assistências, é melhor no remate, acerta mais vezes na baliza, embora eu acho que ele remata com pouca força, acaba por ter mais golo nesse aspecto, mas depois não é um jogador tão bom a aparecer à frente como é o Rodrigo Mora. Acho que são jogadores diferentes apesar de tudo. O Gabri Veiga também tem mais força física, o Mora, como vimos nesse jogo, tem defendido, na defesa tem sido muito lutador, mas basta o jogador encostar nele, ele já não tem físico, enquanto o Gabri Veiga não. O Gabri Veiga é muito mais jogador do confronto, portanto acho que são diferentes, mas o Mora faz aqui um grande jogo, uma grande primeira parte, tirando esse perigo inicial em que o Malmo surpreendeu o Porto várias vezes com esse futebol aberto e ofensivo. O Porto foi impondo respeito e dominou completamente a primeira parte. O PP também a fazer um grande jogo, desta vez Farioli vai sem o William Gomes, eu já tinha previsto isso, eu acho que ele teria jogado com o Gabri Veiga se o Gabri Veiga não estivesse lesionado, porque neste jogo aqui ele já não queria tanto atacar como no jogo com o Tondela, então iria tirar os dois criativos, o Mora e o William. Como não tinha mais nenhum jogador para o lugar do Mora, embora eu acho que ele tinha essa tentação de colocar o Pablo Rosário, tanto que depois ele lançou o destaque, mas acaba por lançar o PP em vez do William Gomes, mas o PP faz um grande jogo, também o PP teve menos trabalho defensivo, mas o PP teve muito mais ligado ao jogo, muito mais enérgico, muito mais decisivo, a fazer grandes passes, passes em desmarcação, passes de calcanhar, muito bom a desmarcar-se, a aparecer muito bem também pelo meio. Achei o PP melhor, não sei o que é que aconteceu aqui, mas acho que ele está em melhor forma. Esperemos ver este PP na segunda-feira no campeonato, que é importante, porque o PP é o extremo de quem o Farioli não abdica e é importante que ele esteja com esta atitude mais positiva. O Porto dominou então a primeira parte, depois daqueles minutos iniciais em que o Malmo podia ter até marcado, e depois, a partir de uma certa altura, o jogo foi sentido único. Frolt também encher o meio campo, o Porto teve várias oportunidades, teve 2 ou
ou 3 oportunidades do Froholt, teve remates um pouco disparatados, alguns do Mora, teve muitos remates, e teve os golos do Samu. O Samu marca um grande golo de cabeça, um bom golo. Depois no golo do 2-0, confesso que temi que o Samu não fosse marcar, porque ele não remata logo de primeira, ele dá ali um rodopio, ele roda, surpreende também a defesa, mas depois é um golo também à ponta de lança, cheio de intenção, embora ele remata um pouco na direção do guarda-redes. Já ali, tanto no golo de cabeça como no golo com o pé, o guarda-redes fica um pouco surpreendido, talvez porque o Samu remata com força e muito repentino, muito em cima, mas a bola ali perto de ser cortada por algum pé de algum defesa, mas realmente são 2 golos à ponta de lança do Samu. É isso que se pede ao Samu, não são golos espetaculares. Ele muitas vezes tenta remates de fora da área ou remates muito em jeito, mas o que se espera de um ponta de lança é isto, é golos como o que ele marcou frente ao Tondela, numa recarga num canto à ponta de lança, e agora estes 2 golos também à ponta de lança. Estou a gostar de ver a evolução do Samu. Depois o Porto com 2-0 começa a gerir a equipa. O Farioli dá-me a impressão que para ele 2-0 já é uma goleada. Ele sabe a qualidade que tem atrás, sabe a qualidade que tem na defesa e joga muito com isso. Para ele 2-0 já é um resultado em que ele pode gerir, então ele tira logo o Samu e o Mora, também para os descansar para o campeonato. Ele sabe que não tem mais ninguém para o lugar do Mora, estando aqui ainda em dúvida se o Gabri Veiga recupera ou não para segunda-feira. E depois o Samu, que é o ponta de lança que está a valer golos neste momento, também já tinha marcado 2, e o Farioli achou por bem até lançar o Denis Gul, que também tinha aqui a dúvida se o lançaria ou não, porque ele já jogou também na Suécia e portanto era um jogador importante, poderia ter ali algumas armas que o Samu até nem conheceria, portanto seria uma oportunidade também para o Denis Gul. Não é por acaso que o Farioli confia nesta defesa, atenção, o Porto realmente tem, os centrais do Porto continuam a fazer grandes jogos, mesmo com o Martim no lugar de Alberto Costa, o Porto continua muito sólido na defesa, tirando aqueles minutos iniciais, e continua a ter aquela posse de bola impressionante entre os 2 centrais. Eu continuo a dizer, eu acho que tenho dito isto nos jogos todos, em que o Bednarek e o Kivier, acho que eles conseguiam estar 90 minutos, um jogo inteiro, a trocar a bola entre os 2 sem falhar um passe. É realmente a posse de bola do Porto é muito ali naqueles 2 centrais, o que torna o jogo um pouco mais lento. Mas achei esta titularidade do Pablo Rosário interessante no sentido em que o Pablo Rosário, como é um jogador mais prático, mais rápido, ele solta a bola muito rápido e faz aqueles passes surpreendentes. Surpreendeu o Diogo Costa, foi um passo a queimar. Também o Diogo Costa poderia, em vez de dominar a bola, ter logo aliviado, mas também passos surpreendentes como aquele que isola o Mora para o golo do Samu, e portanto ele tem esta facilidade de fazer o passe, e é muito bom a vir atrás e encostar aos centrais. Então o Pablo Rosário, mesmo como 6, faz com que o Porto seja um pouco mais objetivo, porque o Porto acaba por se perder ali naquela posse de bola entre os centrais, e depois o Pablo Rosário solta a bola muito rápido quando a bola lhe chega aos pés, e acho que ele dá sempre mais objetividade ao jogo do Porto, e o Porto realmente tem essa defesa muito boa. E claro que acrescentando o Pablo Rosário a 6, o Porto fica ainda mais forte defensivamente, porque o Pablo Rosário é um 6 muito defensivo, muito mais defensivo que o Varela, tem muita qualidade. São as 2 características principais do Pablo Rosário. É a sua capacidade defensiva de recuperar bolas e a sua capacidade de ser prático a jogar. E depois tem outra característica que o Alberto Costa falou exatamente disso no jogo da Taça da Liga, que é que também mais um capitão em campo. Portanto, ter Bednarek e Pablo Rosário ajuda muito mais a organizar a defesa, porque são 2 capitães, 2 líderes ali em campo, que trazem também experiência para o campo, e portanto é interessante esta opção do Pablo Rosário a 6. Muita gente tem comentado que o Pablo Rosário até já poderia ser titular, e isso eu tenho dúvidas, porque eu acho que o Varela é melhor a construir jogo, traz outra capacidade com a bola no pé, também é um jogador mais raçudo, acaba por não ser tanto aquele 6 que encosta muito nos centrais, não é tão imprevisível, nem tão prático realmente a sair a jogar, mas eu acho que o Varela, apesar de tudo, em boa forma, acho que o Varela ainda merece mais ser 6 do que o Pablo Rosário, mas realmente este Pablo Rosário é um caso de estudo neste Porto, que ele é praticamente o 12º jogador, ele acaba sempre por arranjar ali um espaço para ser titular ou para entrar nos jogos, e tem feito grandes jogos, tanto que já há muita gente que acha que ele podia ser titular. E depois então na segunda parte, o Porto decide segurar o 2-0, Farioli começa a fazer a gestão, e o interessante aqui é que o Porto mais relaxado, um Porto já com o resultado seguro, começou a fazer aquela pressão alta que tem sido intermitente, que muitos adeptos gostariam que fosse constante, mas começa a pressionar mais com o Denis Gul, depois vai entrando também o William Gomes, o próprio Alarcón, mas o Borja Sainz faz quase a segunda parte toda. O Borja Sainz também a ajudar muito, o William Gomes sabemos que é bom na pressão alta, o Denis Gul entrou com outra atitude até em relação ao Samu, muito pressionante, muito forte, e o Porto foi pressionando muito alto, asfixiou o Malmo, e foi até contraintuitivo ver uma equipa que no início até criou perigo, como o Malmo, depois na segunda parte não conseguia simplesmente sair para o ataque, porque o Porto asfixiava com pressão alta, como se estivesse a perder o jogo. Só que o Porto foi muito pouco eficaz à frente, e aí já se via que o Porto estava confortável com o 2-0, porque foi um pouco displicente na área. Depois também teve essa questão do guarda-redes,
que fez defesas impressionantes. Temos mais uma oportunidade do Frollo. O Frollo queria muito marcar uma equipa nórdica e ele faz uma defesa do outro mundo, um cruzamento do William Gomes, que o guarda-redes vai buscar com a mão esquerda, não sei como. Há ali uma série de boas defesas desse guarda-redes, já até um contra-ataque do Alarcón no fim do jogo, também podia ter dado o 3-0 antes do 2-1, e realmente o guarda-redes foi adiando o 3-0 do Porto, mas o Porto muito pressionante, muito asfixiante, com muita bola, e achei interessante esta aposta do Farioli, esta alternativa de defender não tanto encostado à baliza. O Porto tem feito muito isso nos outros jogos, tenta gerir os jogos defendendo muito atrás, e aqui o Porto defendeu muito à frente, com as linhas muito subidas. Achei interessante, acaba por dar sempre a oportunidade do Porto poder fazer o 3-0, não deixa que o adversário ataque, dá uma sensação maior de domínio, e até os adeptos ficam mais satisfeitos. Eu pelo menos gostei mais de ver o Porto mais subido, a ganhar 2-0, claramente a tentar segurar o resultado, mas muito subido, e até com a oportunidade de fazer o 3-0. E agora avaliando então os jogadores um por um, eu diria que, começando pela baliza, pelo Diogo Costa, diria que é uma exibição segura e uma exibição com pouco trabalho, como é costume do Diogo Costa. Ele acaba por sofrer um golo, ele é surpreendido, aquele golo é muito caricato, a bola acaba por passar por cima dele, o Alberto Costa tenta passar a bola de cabeça para o Diogo Costa, mas o avançado do Malmo, que está entre o Alberto Costa e o Diogo Costa, cabeceia a bola por cima do guarda-redes, e depois a bola vai contra o poste, e é o Francisco Moura que mete a bola dentro da baliza. Foi um golo mesmo muito caricato, mas sem culpa nenhuma para o Diogo Costa. Tem aquele lance do passe do Pablo Rosário, em que muita gente atribui a culpa ao Pablo Rosário, mas eu acho que o Diogo Costa podia ter só chutado a bola para a frente e não ter tentado dominar. Acho que era mais erro do Diogo Costa do que do Pablo. De qualquer forma, o Pablo também podia ter aliviado em vez de passar ao Diogo Costa, mas o Diogo Costa acaba por ter uma grande exibição, principalmente por essas defesas que ele faz na primeira parte, quando o Malmo ainda estava bastante no jogo. Acaba por salvar a equipa. Há ali um passe também do Kivior que dá a bola ao avançado do Malmo, e o Diogo Costa defende. Portanto, o Diogo Costa seguro, como sempre, o capitão da equipa. Continuamos todos à espera que renove, mas depois vamos falar disso noutro vídeo, provavelmente amanhã. Depois o lateral direito, Martim Fernandes, foi a surpresa para mim no 11. Eu continuo a não gostar muito das exibições do Martim. O Martim foi muito dedicado, de facto, só que falta-lhe a capacidade física do Alberto Costa e falta-lhe também alguma intencionalidade. Ele fez um remate ali para a bancada, falhou alguns cruzamentos, algumas bolas que lhe falta sempre mais qualquer coisa, mas o Martim tem estado mais estável. A época passada eu achava que o Martim não era jogador para o Porto. Esta época, na pré-época, achei que ele estava muito atabalhoado e agora começa a melhorar. Eu acho que ele já é uma boa opção. Ainda assim acho que é inferior aos dois laterais. Ele agora tanto pode jogar na esquerda como na direita, principalmente sem o Zaidu, que vai jogar a cano. E portanto é um jogador útil, mas ainda gosto mais de ver o Alberto Costa. Acho que traz outra intensidade e outra capacidade física. Depois a dupla de centrais, que tem sempre que ser avaliado os dois juntos, pelo menos eu tenho achado isso nos jogos. Eles jogam muito bem, já jogam de olhos fechados, já são muitos jogos juntos. Eles têm aquela posse de bola entre os dois que ninguém consegue tirar-lhes a bola. O Kivior logo no início comete aquele erro, depois foi melhorando, mas é aquela muralha defensiva do Porto. Eles jogam tanto em pressão alta como a defender a profundidade. Normalmente o Porto defende com eles mais atrás. Hoje jogou com o Kivior e o Bednarek mais à frente, igualmente eficazes, muito bons. Kivior praticamente a passar despercebido, o Bednarek a dar mais nas vistas, mas a segurar muito bem. O Bednarek muitas vezes a seguir os jogadores do Malmo, os avançados, quase depois até do meio campo, sempre muito atento, sempre esse líder da defesa. Portanto, mais uma vez muito bem os centrais do Porto. Também não tiveram muito trabalho, foi mais no sentido posicional na segunda parte, já que na primeira parte, tirando aqueles minutos iniciais, depois tiveram pouco trabalho. O lateral esquerdo, Francisco Moura, acho que faz um grande jogo. Ele joga, eu acho que principalmente na segunda parte ele podia até ter marcado golos com um pouco mais de arrojo. Ele atacou muito, eu acho que ele no fim estava até muito cansado e por isso é que ele acaba por marcar o autogolo. Ele fez aquele corredor com muita qualidade, esteve sempre muito ligado ao jogo, sempre muito envolvido nos lances e a combinar muito bem tanto por dentro como por fora, porque gostei muito da exibição do Francisco Moura. Está outra vez a recuperar e, como eu dizia, talvez o Francisco Moura precisava também daquela conferência, aquela entrevista, que não é conferência, a entrevista que ele deu penso que foi ao Jornal do Jogo, que há ali um reforçar da confiança nele. O facto dele deve ter recebido aqui palavras de apoio do Porto, que não vai para já contratar um defesa esquerdo, ele também tem então que mostrar que é de confiança, e notei um Francisco Moura mais confiante. Depois o número 6, o Pablo Rosário, espetacular defensivamente, gosto muito de Pablo Rosário defensivamente, tem aqueles passos incríveis, ele faz aquele passo para o Rodrigo Moura espetacular, sai sempre muito bem, muito eficaz, muito objetivo com a bola. Não tem a qualidade, como eu digo, do Varela em certos momentos, como não tem tanta técnica, não tem tanta raça, tanta presença se calhar, mas acho que o Pablo Rosário faz um grande jogo, é o pêndulo ali defensivo, e quando ele encosta nos centrais é um quinto central
intransponível também, como eu digo, é mais um líder em campo e portanto acho que é um grande jogo do Pablo Rosário. Depois o Froholt faz também um jogão. O Froholt está outra vez, depois que ele teve aqueles 9 dias de descanso após as seleções, ele voltou outra vez com as pilhas carregadas e ele continua a encher o meio campo do Porto. Hoje ele teve muito azar, ele queria marcar golo, esteve muito próximo de marcar, fosse outro guarda-redes provavelmente tinha marcado. O grande jogo de Froholt, ele acaba o jogo em duplo pivô com o Pablo Rosário, que foi até uma opção estranha de Farioli, colocando o Eustáquio quase ali a 10, um pouco mais à frente, mas o Froholt não se deixou ficar ali pelo duplo pivô, ele continuou a aparecer à frente, a aparecer em todo o lado, é omnipresente, é o grande motor do meio campo do Porto, está em grande forma, até merecia o golo de facto, e eu acho impressionante as recuperações de bola que ele tem, a forma como ele consegue, no jogo contra o Tondela, no golo que é anulado ao Rodrigo Mora, ele recupera uma bola ali no meio campo e vai sempre na luta, cai no chão e consegue fazer o cruzamento, e ele hoje contra o Malmo volta a fazer várias jogadas assim, ele cai no chão e mesmo assim consegue ficar com a bola, é impressionante a capacidade física do Froholt, muita qualidade. Portanto, mais um candidato a ser melhor em campo se tivesse marcado o golo. Depois o Rodrigo Mora, acho que na primeira parte encheu o jogo de classe, magia. Falta muitas vezes magia ao Porto. O Porto é uma equipa muito forte fisicamente, muito equilibrada defensivamente, pressiona muitas vezes, é de facto muito flexível, mas falta-lhe magia, e a magia está nos pés do Rodrigo Mora, que quando joga um pouco mais subido, como hoje, como contra o Tondela, de facto faz jogadas incríveis, e acho que fez uma grande primeira parte e faz uma grande assistência para o Samu. O Samu, que faz um grande jogo, uma grande primeira parte, tanto o Mora como o Samu praticamente não jogaram a segunda parte, eles saem aos 56 minutos, e é mais um grande jogo do Samu à ponta de lança. É isto que se pede ao Samu, que jogue melhor de costas para a baliza, que venha recuperar mais bolas e que depois, principalmente, que não desperdice as bolas, as oportunidades de golas mais fáceis, e é isso que ele está a fazer. Ele apenas falha aqui, aquela primeira realmente em frente ao guarda-redes do Malmo, tenta fazer o chapéu, mas realmente o guarda-redes do Malmo parece até baixinho e ele estica-se muito, portanto ele surpreendeu, eu acho, os avançados do Porto, mas é displicência do Samu, que devia ter marcado aquele golo, mas depois redime-se com 2 golos à ponta de lança e acho para mim que é o melhor em campo, apesar de quase não ter jogado a segunda parte. E temos esse Samu goleador, numa altura em que estamos sem o De Jong, em que o Porto procura um reforço, um avançado, um terceiro avançado, o Samu está aqui a dizer presente e acho que está a melhorar muito como ponta de lança, está a marcar golos, que é o que se lhe pede, já vai em 3 jogos seguidos, vamos ver onde é que para este Samu, que parece estar muito motivado, e ele motiva-se com golos, isto é um efeito bola de neve, portanto estou com expectativa para ver o Samu também na segunda-feira. Depois o Borja Sainz, sempre muito ligado ao jogo. O Borja Sainz é aquele jogador a Porto que os adeptos gostam muito, que vai a todas as bolas, que luta muito, normalmente é ele e o Gabri Veiga os jogadores mais lutadores, desta vez ele estava sozinho, faz um grande jogo, principalmente na segunda parte. O Borja Sainz teve muita importância, foi muito importante na pressão alta que o Porto fez, ele teve várias oportunidades em que ele tentou na profundidade, correu-lhe mal hoje. Teve ali 2 ou 3 oportunidades que ele podia, com um pouco mais de sorte, ter feito um daqueles golos que ele faz nas costas da defesa. Principalmente na primeira parte ele teve muitas oportunidades porque a defesa do Malmo estava subida, mas realmente é mais um jogo de raça, de entrega do Borja Sainz, e portanto não há nada a apontar-lhe. Claro que ele pode sempre melhorar, às vezes joga pior, às vezes joga melhor, hoje até jogou bem, mas o que nunca se lhe pode apontar é que ele tem uma atitude irrepreensível ali do lado esquerdo do Porto e dá sempre tudo em campo. Depois do extremo direito, o PP, eu critico aqui muitas vezes, porque acho que ele muitas vezes tem um futebol triste, desligado, podia dar mais e acaba por só parecer aquele extremo experiente de quem o Farioli não abdica porque equilibra a equipa, mas hoje ele faz um grande jogo, grandes assistências, principalmente mais uma vez na primeira parte, a isolar o Samu muitas vezes, a isolar vários colegas, grandes toques de muita classe, também jogadas de toque curto, a fintar 2, 3 adversários, muita qualidade do PP, gostei muito, senti-o mais positivo, com mais energia, e é este PP que o Porto precisa, até para fazer frente a um William Gomes que tem mais essa atitude. O William Gomes não tem a experiência do PP, senão eu acho que com outro treinador provavelmente já tinha tirado a titularidade ao PP, mas o PP aqui faz um grande jogo, acho que é um dos grandes jogos do PP esta época. Também a Liga Europa, outra motivação, mas gostei de ver o PP a fazer um grande jogo. Depois o Farioli mexeu na equipa e temos então os suplentes. O Alberto Costa entrou, eu acho que foi provavelmente pelo amarelo ou também para gerir o jogador, e ele entra outra vez é um jogador mais físico que o Martim Fernandes, ele traz sempre mais capacidade física à equipa, e o Porto fez uma segunda parte muito intensa em termos físicos, tentando asfixiar o Malmo. Surpreendeu-me bastante a opção do Eustáquio para o lugar do Mora, principalmente pela altura em que foi muito cedo. Acho que o Mora podia ter jogado mais tempo. Eu acho que aqui não se aplica muito o cansaço. O Rodrigo Mora hoje até nem teve muito trabalho defensivo, acho que podia ter ficado mais tempo. Acho que há uma frustração sempre no Mora por ser substituído tão cedo. Desta vez, claro que ele não se mostrou tão incomodado como às vezes já se mostrou, mas acho que mesmo assim tirou um bocado a alegria do jogador. Eu não vejo o Mora sorrir muito, mas é porque ele está sempre
na calha para ser o primeiro a sair. De qualquer forma, a substituição acabou por ser eficaz. O Eustáquio faz um grande jogo, surpreende, mais que fez um jogo acima do que eu esperava. Ele acaba por jogar até numa posição surpreendente. Ele primeiro entra para o lugar do Mora, mas rapidamente começa a ser o médio mais subido, com um duplo pivô atrás com o Froholt e o Pablo Rosário. E o Eustáquio acabou por ser bastante envolvido ali na frente, ajudou muito a pressionar, muito ligado ao jogo também, tanto do lado esquerdo como do lado direito, e a construir bem o jogo. Gostei bastante do Eustáquio, achei que ele mostrou aqui que é uma boa opção. Claro que estamos a chegar ao mercado de janeiro e há aqui jogadores como o Eustáquio que têm que mostrar algum serviço, porque se chega outro 8 ao plantel do Porto, ele pode ser descartado, e portanto acho que ele jogou bem. É o tal jogador que o Farioli diz que é mais um treinador, portanto é o jogador-treinador em campo, e acho que jogou bem, é mais um dos capitães, mais um líder que ajudou a segurar uma exibição muito sólida do Porto. Depois o outro suplente que entrou, o William Gomes, como sempre, com aquela atitude muito positiva, muita criatividade, sempre com vontade de marcar golo. Quando a bola cai nos pés do William Gomes, estamos sempre à espera de alguma jogada de perigo, algum coelho tirado da cartola. O William Gomes tem sempre muita facilidade em puxar para o pé esquerdo e fazer um grande cruzamento ou um grande remate. Está sempre muito ligado, sempre muito rápido e criativo, e ele trouxe essa energia ao jogo como sempre. O PP estava a fazer um grande jogo, acaba por sair também para descansar, mas o William Gomes já sabíamos, trazia aquela capacidade ofensiva, e depois tem uma característica muito interessante que ajudou muito nesta segunda parte em que o Porto quis fazer pressão alta, porque ele é o jogador que faz melhor essa pressão. Ele cai em cima do guarda-redes e dos defesas contrários muito rápido, é muito pressionante. Viu ali 2 ou 3 vezes a fazer carrinhos atrás dos defesas, dos laterais do Malmo, que acho que nem era preciso tanto. Chegou-me a assustar algumas vezes, que se ele acerta pode ver cartão, mas realmente ele sempre com muita energia. Acho que também é um bom jogo do William Gomes, a mostrar que está ligado ao jogo e que mesmo quando não é titular continua a ser esse desequilibrador. Gostei muito também do Denis Gul, entrou com uma atitude também muito forte, deu essa força ao Porto também na pressão alta, sempre incansável a pressionar os defesas contrários, esteve perto ali também de marcar golo. É uma boa exibição também do Denis Gul, embora acho que o Samu a marcar golos como está a marcar, o Denis Gul não tem hipótese de ser titular, mas é uma boa entrada do Denis Gul também. E depois o último jogador a entrar, o Alarcón, desta vez para o lado esquerdo. Acho que ele joga melhor daquele lado. Ele na Taça da Liga jogou a extremo direito e passou completamente ao lado do jogo. Desta vez do lado esquerdo jogou melhor, teve até a oportunidade para marcar num contra-ataque. Acho que também muito ligado ao jogo, tentou ser ali uma espécie de mini Borja Sainz. Claro que não tem nada a ver, mas acho que esteve bem, esteve bastante acima do que tem estado nos últimos jogos em que teve oportunidades, jogou bem. Agora eu acho que vem aí um extremo no mercado de janeiro e o Alarcón pode ser descartado, mas ele é uma aposta de Farioli, um bocado igual ao Denis Gul. São jogadores que à partida eram sedentários, mas que o Farioli aposta neles, e portanto acho que ele acaba por fazer, surpreende-me também, acaba por fazer um bom jogo. O Porto no global faz um grande jogo, muito sólido, e jogadores aqui como o Eustáquio e o Alarcón, que eu não esperava muito deles no jogo e que fizeram boas exibições quando entraram. E o Porto segue então vivo neste objetivo que é a Liga Europa, segue com a ilusão já a sonhar com uma possível final. Eu acho que o Porto é um candidato a ir à final da Liga Europa, é uma equipa sólida, uma equipa com um treinador italiano que é bom para jogos a eliminar. Nas eliminatórias vai ser muito importante esta solidez e capacidade de se adaptar aos adversários. O Porto tem essa ambição e essa história na Liga Europa e pode até com um pouco de sorte passar em primeiro lugar e ser até cabeça de série na fase a eliminar, e portanto há aqui muitas aspirações nesta competição, sabendo que o campeonato é a prioridade. Agora eu quero saber de vocês, como é que vocês viram este jogo do Porto contra o Malmo? O que é que acharam da exibição do Porto? Se concordam com as alterações do Farioli, com o 11 inicial, que teve aquela surpresa do Martim Fernandes, se concordam com as substituições, se acham que o Porto podia ter carregado mais no acelerador e podia ter goleado, se também concordam com o resultado enganador, que este 2-1 poderia ter sido facilmente uma goleada de 4 ou 5-0, mas realmente o Porto teve azar, não só no golo caricato no fim, mas também a falhar muitos golos, que também há aqui muito mérito do guarda-redes contrário. Qual é a vossa expectativa em relação à classificação do Porto na Liga Europa? Se acham que o Porto ainda pode passar em primeiro? Se também começam a achar que este Porto pode chegar longe na Liga Europa? Quem foi para vocês o melhor jogador em campo? Acho que há aqui vários candidatos, o Froholt, o PP, embora eu acho que o Samu pelos 2 golos que marca, acho que é o homem do jogo, mas pode haver outras opiniões. Já há aqui jogadores que fizeram grandes jogos também. Eu acho que até o próprio Pablo Rosário, o Porto faz uma grande exibição no cômputo geral e acho que o resultado é curto, mas quem é que é para vocês o melhor em campo? Já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos, gosto sempre de ler as vossas opiniões, há sempre bons debates aqui, às vezes há opiniões um pouco distintas ou até iguais à minha, e é sempre interessante essa partilha de opiniões. Deixem também o like para dar uma força aqui ao canal, não se esqueçam também de subscrever o canal se ainda não subscreveram, para chegarmos então aos 10.000 subscritores, e voltamos amanhã então com mais um vídeo, já com as palavras de Farioli, com uma análise mais a fundo a este jogo, e também com as palavras de mais algum jogador, e também para falarmos sobre o mercado que está-se aí a aproximar, que este Porto que está muito forte, mas podem ainda aqui reforçar várias posições. E também já para fazer aqui um pré-lançamento desse jogo do campeonato na segunda-feira,
que é a prioridade e que o Porto, apesar de estar em primeiro isolado, não pode descansar. E de resto é isso. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Um abraço a todos e até amanhã.